Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no Renologia e hoje é dia de terminarmos o nosso assunto sobre proteínas no nosso eixo temático de nutrição. Fica muito atento porque hoje nós falaremos da síntese proteica, certo? Bem, antes da gente começar aquele ritual bem mais clássico impossível de, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Não tem que ser bom. Em 1953, Watson e Crick apresentaram para o mundo a molécula de DNA, né, a estrutura em dupla hélice. Se você não viu esse vídeo ainda que a gente fala sobre isso, o vídeo de ácidos nucleicos, estou aqui deixando o card e ele é bastante interessante para fundamentar o vídeo de hoje, tá? Então, se você não viu, dá uma corridinha lá, vê rapidinho e volta para esse vídeo daqui. Bem, o Crick continuou seus estudos, né? Eles não pararam por aí, nem o Watson nem o Crick. E aí, em 1958, o Crick trouxe à luz aí o mecanismo que fazia o grande, né, o dogma central da biologia molecular. Porque as pessoas conheciam o DNA, conheciam os ácidos nucleicos, sabiam a importância deles, sabiam que o DNA detinha as informações hereditárias, mas não sabia como essa manifestação acontecia. E foi o Crick que solucionou esse mistério. Ele trouxe então a questão de que o DNA era transcrito para RNA e o RNA era traduzido para uma proteína. Então ele chegou, né, a essa conclusão, ele trouxe a informação, esse modelo em que o DNA no final ele guarda uma informação que é uma sequência de aminoácidos que vai gerar uma proteína. O Crick, quando trouxe, né, quando tomou para si esse dogma central da biologia molecular, ele não considerou alguns processos que também acontecem nesse caminho. Ele sabia que o DNA podia se replicar, né? E a gente vê isso na divisão celular, quando ele se replica para poder gerar duas células filhas iguais. Ele sabia do processo de transcrição que gerava o RNA mensageiro e sabia do processo de tradução, no qual o RNA mensageiro seria lido e convertido, né? Aquilo que as informações nele contidas seriam convertidas em uma proteína. Mas ele não previa a maturação do RNA mensageiro, que nós também falaremos hoje aqui, e não previa dois processos que são interessantes. O primeiro, que o RNA poderia se replicar também. E o segundo é a transcritase reversa, né? A ação da enzima transcritase reversa, que na verdade faz a transcrição reversa. E nós já vimos isso, tá? Essa enzima, a ação dessa enzima, esse processo da transcrição reversa, que é transformar o RNA em DNA novamente, nós vimos no vírus da AIDS, na aula que falamos sobre o HIV. Estou deixando aqui o card para você. Bem, uma vez que o Crick trouxe esse processo, nós começamos a compreender de uma maneira bem clara como as proteínas são feitas e como as nossas características hereditárias são manifestadas, são colocadas em prática. E assim podemos ver esse processo funcionando. O processo de transcrição, então, ele resume-se da forma mais simples possível na formação de uma molécula de RNA mensageiro a partir de um pedaço da fita de DNA. Como isso vai ocorrer, como isso vai funcionar? A gente vai ter uma abertura na dupla hélice do DNA, então as duas fitas vão se separar. No momento que essas fitas se separam, a gente vai ver a ação da enzima RNA polimerase, que vai começar a ler a sequência de bases nitrogenadas e, a partir desta sequência, montar uma fita de RNA mensageiro, colocando as bases nitrogenadas em sua devida sequência. Mas a RNA polimerase ela não fará isso copiando a sequência. Ela vai fazer isso
em espelho, de maneira espelhada. A gente tem na dupla hélice de DNA, né, para cada adenina eu tenho uma ligação com uma timina, para cada timina uma ligação com uma adenina, para cada citosina uma ligação com guanina e para cada guanina uma ligação com citosina. Então a gente tem essa sequência, essa regra. No caso do RNA, como nós não temos a base timina, ela é substituída pela uracila, nós teremos o quê? Para cada adenina que eu encontro na fita que estou lendo do DNA, a RNA polimerase colocará uma uracila. Para cada timina, ela colocará uma adenina. Para cada citosina, ela colocará uma guanina. E para cada guanina, ela colocará uma citosina. Ou seja, ela vai fazer esta leitura e vai copiar aquelas informações de maneira espelhada. E aí, para cada 3 bases nitrogenadas que eu tiver no meu RNA mensageiro, eu vou ter um aminoácido, ou seja, 3 bases nitrogenadas correspondem a um aminoácido. E essa sequência de 3 bases nitrogenadas no RNA mensageiro, eu dou o nome de códon. Embaralhando todas as possíveis sequências de base nitrogenada, eu tenho uma possibilidade de 64 códons diferentes expressos no meu RNA mensageiro. Eles serão muito importantes no processo de tradução. Mas antes da gente falar desse processo, é importante compreender como esse RNA mensageiro sairá do núcleo da célula, já que esse processo está acontecendo no DNA, ou seja, dentro dos limites estipulados pela carioteca. Então, existe um processo aí que é o processo de maturação do RNA, que é fundamental para que ele possa sair da célula pronto para poder continuar a síntese proteica. A maturação do RNA, a exemplo do processo de transcrição, acontece também no núcleo da célula. Ela prepara, então, esse RNA mensageiro para poder ganhar o citoplasma. E o que significa, na verdade, essa preparação? É importante proteger o RNA mensageiro de ação de enzimas e agentes químicos. É importante também deixá-lo mais favorável a uma ação com os ribossomos no citoplasma. E é importante também garantir que a informação que o RNA contenha seja realmente a informação que eu preciso usar para a transformação em uma proteína, para tradução no processo de síntese de proteínas. Bem, então como que faremos isso na prática? A primeira coisa é colocar um capacete em uma extremidade do DNA, do RNA mensageiro, e esse capacete vai atuar nessa proteção, evitando que o final da molécula sofra por uma degradação, é uma das extremidades da molécula sofra por uma degradação e essa degradação acabe alterando a proteína que será sintetizada no final, que pode ser uma proteína que não tenha alguma ação funcional para o nosso organismo. Ou seja, eu estou gastando aminoácido à toa, é um gasto à toa de recursos da minha célula. Então eu evito isso protegendo uma das extremidades da molécula. A outra ação é colocar na outra extremidade uma estrutura poli-A, como se fosse uma cauda, e essa estrutura vai ser fundamental para aumentar as chances desse RNA, na hora que ganhar o citoplasma, encontrar um ribossomo para poder fazer o processo de tradução. Então, ele torna o RNA mais atrativo para os ribossomos. Essa estrutura faz isso. E a terceira ação é limpar, né, as informações que estão a mais naquela sequência de bases nitrogenadas. Essas informações a mais, essas bases a mais, eu chamo de introns. Então eu deixo os introns de fora e permaneço na minha molécula apenas com os exons. Os introns são informações não utilizadas e os exons são as informações que realmente serão utilizadas no processo de tradução. Uma vez que eu fiz isso, que eu maturei o meu RNA mensageiro, aí sim eu passo ele para o citoplasma para dar sequência ao processo da síntese proteica.
Sabe que o processo de maturação do RNA é, na verdade, jogar Minecraft, né? É você farmar, construir a armadurazinha, fazer tudo bonitinho para depois ir craftar as paradinhas, craftar a proteína, né? No citoplasma, o RNA mensageiro vai aderir ao ribossomo e vai passar pela estrutura do ribossomo. Eu disse a vocês que nós temos 64 códons possíveis em um RNA mensageiro. Os códons são lidos como aminoácidos nesse processo de tradução. Mas 4 códons são muito especiais. Tá? O primeiro códon, né, especial, é o códon AUG, adenina uracila guanina, que vem da leitura da fita de DNA timina, adenina, citosina. Então, TAC que vira AUG. Esse AUG ele é traduzido como metionina e é o códon inicial dos nossos RNA mensageiros, ou seja, toda proteína que nós sintetizamos no nosso organismo inicia-se com uma metionina dada por este códon AUG. Os outros códons que são importantes nesse caso são os códons de parada. Eles não são manifestados na forma de aminoácido, né? Então eles não serão traduzidos na forma de aminoácido, mas quando o ribossomo encontra estes códons, ele recebe a notificação de que aquela sequência de bases nitrogenadas está dizendo que a sequência de aminoácidos, ou seja, a cadeia peptídica, está encerrada. Quais são esses que nós chamamos de stop códons? O AA, o AG e o GA, certo? Esses 3 códons são os nossos códons de parada. Bem, se nós temos 3 códons de parada, um códon que vai determinar a metionina, que é o início da nossa cadeia peptídica, nós temos aí mais 60 códons para os demais aminoácidos. Alguns aminoácidos possuem apenas um códon correspondente, outros aminoácidos possuem mais que um códon correspondente. Eu trouxe para vocês o que nós chamamos de roda de códons, que é basicamente esse código de códons e aminoácidos colocados de uma maneira bastante visual e fácil de ver. Essa imagem eu peguei na internet, ela não é minha, por isso ela não estará disponível no Instagram do @renologia. Lá eu só coloco aquilo que é autoral. Mas vamos dar uma olhada nessa roda de códons. O que a gente tem aí, né, sempre começando da primeira letra no centro até chegar à última letra na extremidade, nós temos aí todas as possibilidades dos códigos das sequências de bases nitrogenadas formando os códons e os seus aminoácidos responsáveis. O que nós temos como bolinha preta, então a gente pode ir lá ver o AA e o AG, como eu disse para vocês, e o UGA é o stop códon, ou seja, os códons de parada. O que nós temos ali embaixo também, a metionina, como um códon de início, né, que é o AUG. E aí é só seguir a roda, né? Então, quando eu tenho glicina lá em cima, eu tenho GGU, GGC, GGA, GGG. Quando eu tenho, por exemplo, a serina, o CU, o CC, o CA, o CG e por aí vai. Essa roda ela consegue mostrar para nós exatamente como funciona esse código de bases nitrogenadas que será convertido em uma sequência de aminoácidos. No ribossomo, nós teremos a ação do RNA transportador. O que esse RNA faz? Ele captura os aminoácidos que estão lá presentes na nossa célula e, pela leitura do RNA mensageiro, ele coloca esses aminoácidos na sequência que o RNA mensageiro traz. A ação disso faz com a ligação, com a coerência do códon do RNA mensageiro com uma trinca no RNA transportador. E essa trinca do RNA transportador eu vou chamar de anticódon. Então, iniciamos com a metionina, o RNA transportador vai colocando os aminoácidos na sequência
sequência de acordo com aquilo que está descrito no RNA mensageiro. No momento em que nós temos um códon de parada, aquela sequência, né, aquela cadeia peptídica é liberada. E essa cadeia peptídica, obviamente, é uma estrutura primária. Aí sim ela vai sofrer as pontes de hidrogênio, as pontes de sulfeto e vai formar estruturas secundárias, estruturas terciárias, estruturas quaternárias, e nós teremos então as proteínas sendo observadas, né, no nosso, com as suas ações em nosso organismo, seja um hormônio, seja uma proteína estrutural, seja um anticorpo e por aí vai, certo? Encerramos proteínas por aqui, muito atento à síntese proteica, porque esse assunto ele não cai, ele despenca no Enem e nos vestibulares, tá? A gente ainda tem mais um tema para falar de nutrientes, para depois a gente fazer exercícios. Eu vou ficando por aqui. Lembro sempre do nosso Instagram, @renologia. Todas as imagens que eu faço aqui para ilustrar os vídeos estão disponíveis lá para vocês gratuitamente, sempre com um pequeno resuminho para ajudar no estudo. Tá? Eu deixo aqui um grande beijo a todos e a todas e até o próximo vídeo.